A seu igreja, amém? Pode tomar o seu assento. Antes de mais nada, eu vou fazer algo porque eu sou horrível nisso, então eu vou fazer já agora porque eu sempre esqueço do final. Eu trouxe alguns pouquíssimos livros do apóstolo Luiz Hermínio. Não tem o lançamento dele aqui, mas tem os dois últimos. Então, se os irmãos quiserem, quando acabar o culto, vamos lá, passa rapidinho lá. Oi? Não, tem mais alguns lá, pouquíssimos, mas tem alguns lá. A gente gosta de trazer porque nós sabemos, eu também vivo na Europa, sou missionário em Portugal, e nós sabemos como às vezes é difícil encontrar essas literaturas por aqui, os irmãos ficam com vontade de adquirir. E, então, eu trouxe só um pouquinho para deixar vocês com mais vontade. Mas Deus abençoe a todos. Bom, feito. Meu nome é Rafael. De acordo, segunda carta, sou filho do Joselito. Esse cidadão aqui, fica de pé, pai. Esse cidadão aqui, ancião, homem de Deus, e a dona Imer, que criou a mim e os meus irmãos os caminhos do Senhor. Glória a Deus. E meu pai veio visitar a Europa, é a primeira vez que ele veio visitar a gente em Portugal. E ele tinha um sonho antigo de conhecer a Inglaterra. E ele ama a história. Agora o pessoal entende, agora vocês entenderam, né? Porque o pessoal que me conhece sabe o quanto eu amo história. E aí agora você já sabe de onde é que vem a fonte. Tá aí. Ele ama a história dessa nação, sempre leu sobre ela. Eu falei, não vou perder a oportunidade de levar meu pai para conhecer a Inglaterra. Mas como nós somos crentes, nós gostamos de igreja. Já liguei pro meu amigo, pastor Luiz, falei, tô passando em Manchester. Ele falou, então você amiga prega. Eu falei assim, amém, então estamos juntos, glória a Deus. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou casado com a Pamela, minha esposa, mãe de duas filhas, né? Nossas duas filhas, a Paola e a Giovana, que vieram bem novinhas para morar em Portugal. A gente vive em Portugal há 6 anos e meio. E agora estamos à véspera do nascimento do primeiro português. Nosso primeiro filho, Daniel, que está para nascer em novembro. E meus pais vieram também para poder estar juntos nesse momento. Então nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito nesse continente. Nós somos missionários em Portugal, pelo Ministério Levan, e estamos ali há 6 anos e meio, mas a minha história com a Europa é um pouco mais antiga do que isso. E enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor, eu quero partilhar um pouco também, uma primeira vez que eu estou aqui para ministrar para os irmãos, provavelmente alguns é a primeira vez que me vê. Eu gosto também de compartilhar um pouco daquilo que nós carregamos, né? Vou fazer das minhas palavras a palavra de Charles Spurgeon. Dizem que uma vez perguntaram a ele, após um sermão, após ele terminar um dos seus sermões, quanto tempo ele tinha levado para fazer aquela pregação. E ele disse, esse sermão eu levei 40 anos e ainda não está pronto. Ele tinha 40 anos quando falou isso. É mais do que uma mensagem, é mais do que uma técnica que você aprende num seminário, numa escola bíblica, ou uma pequena, alguns tópicos, né? Um esboço que você baixa da internet. O Evangelho, ele precisa ser a nossa vida. E Paulo, ele dizia que ele não ousava discorrer senão daquilo que ele tinha vivido. E uma vez eu aprendi com um evangelista de cura dos nossos dias. Perguntaram para ele qual é o milagre mais extraordinário que nós poderíamos ver nesses dias. Ele falou assim, aquele que você for usado para realizar.
Porque é muito mais poderoso do que você falar de um Deus que abriu o mar vermelho há milhares de anos atrás. É o milagre que você experimenta hoje. Porque Ele é vivo em nós. E o Evangelho é isso. É a encarnação. Não é uma teoria. É uma vida. É o que nós nos tornamos. Amém? João dizia: aquilo que nós temos visto, né? Ouvido, visto com os nossos próprios olhos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Esse é o poder do Evangelho. Aquilo que nós testemunhamos é o que dá autoridade à mensagem dos nossos lábios. A Bíblia é a verdade. Mesmo que nós sejamos mentirosos, ela continua a ser a verdade. Mesmo nos lábios de um mentiroso, ela continua a ser a verdade. Mas o testemunho que você dá, ele é verdadeiro a partir do momento que você experimenta. O Evangelho precisa ser prático. Amém? Então, como o ideal é nós caminharmos juntos, né? Por isso que a vida de igreja é tão necessária. Por isso que Jesus mandou os discípulos fazerem discípulos em todas as nações e ensiná-las. Por isso que Jesus gastou 3 anos e meio vivendo com pessoas, porque o Evangelho precisa ser transmitido pelo relacionamento e não por uma escola ou por um livro, ainda que livros e escolas são fantásticos, tá aí? São excelentes. Leia todos os livros, compre esses que eu trouxe ali. Leia livros, estude, por favor. Mas o método bíblico, ele é o mais funcional e o mais poderoso. Não é sentarmos numa sala de aula e ouvirmos alguém falar, é convivermos e aprendermos na prática. Isso é discipulado, aprendizado na prática. Amém? Como vocês não convivem comigo, eu não convivo com vocês, então eu gosto sempre, da primeira vez que eu vou a algum lugar, contar um pouco também daquilo que nós carregamos e testemunhar aquilo que o Espírito Santo tem feito em nós e através de nós. Mas antes de entrar nesse ponto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. Nós vamos ler alguns versículos. Quantos aí amam a palavra do Senhor? Amém. Amém. Então vamos ler a partir do versículo 6. Colossenses 2, 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Estou no versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados.
cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Continua no capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Ela é maravilhosa. É muito difícil ler um versículo de uma carta sem ver seu contexto. Afinal, era uma carta, não era feita para ser, picotada, retalhada e lida somente um trechinho dela, Ela carrega uma mensagem, um contexto, e o contexto dessa mensagem fala sobre a centralidade de Cristo no Evangelho, a centralidade do Evangelho na vida da igreja e a nossa grande esperança no céu, no alto onde Cristo vive. São pilares, são fundamentos da nossa fé. A Bíblia fala que se você remover os fundamentos, o que pode fazer o justo? Que justiça pode ser realizada se você remover os fundamentos? E o que nós vemos na Europa foi uma sociedade da qual se removeu o fundamento que é Cristo. Estão comigo? Amém. Nações que foram edificadas sobre o fundamento que era Cristo. Então, anos mais tarde, se remove o fundamento, mas se mantém a justiça, ou tenta se manter a justiça. Mas se você remover o fundamento, o que pode fazer o justo? De que adianta a moral cristã se não há Cristo mais? Se não há um evangelho na base? De que adianta uma ética protestante se não há um evangelho na base? Estão comigo? Amém. A igreja se torna tudo menos corpo de Cristo. Ela se torna um clube social. E essa chaga tem matado a igreja na Europa, tem matado a igreja no Ocidente. E nós hoje, igreja, que estamos aqui nesse continente, vocês ainda fazem parte, né? Eu acho que é isso. Se eu falar que aqui a Europa pode ser, tá tudo bem? Nada pessoal, é ilha, tudo bem. É o Reino Unido. Aleluia. Vamos falar o Ocidente ao invés de Europa, fica melhor? Então, nós, igreja do Ocidente do velho mundo, nós que estamos plantados e arraigados dessa terra, independente de qual seja a nossa
a nossa nacionalidade, a nossa naturalidade. Isso não importa. A igreja de Cristo é feita dos residentes da localidade, amém? A igreja local é feita de quem habita na localidade. Por isso, o próprio Paulo dizia que na igreja, se você pegar, essa daqui é uma carta, aqui para frente um pouco, ele fala que na igreja não há, no versículo 11, em capítulo 3, versículo 11, aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Ele estava a falar uma igreja multiétnica. Desculpa, estava a falar, é que eu moro em Portugal, de vez em quando sai. Tem algum português aqui, não? Aí, tudo bem? Tudo bem? Sabia que tinha, sempre tem. Português e brasileiro tem no mundo todo. Ele falou uma igreja multiétnica. E ele falou assim, mas o corpo de Cristo, ele é, quando João viu a igreja gloriosa, nas suas visões dele de Fátima, ele viu povos de toda tribo, povo, língua e nação. O cântico do céu declarava que Jesus é aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é o cordeiro que foi morto, e ele foi aquele que com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O reino de Deus, ele é multiétnico. Não sei se você sabia, mas tá bom, agora está sabendo. Só que não, se o reino é multiétnico, nós não podemos fazer uma igreja étnica. Veja bem. Estão comigo? Amém. Então eu quero também aproveitar para louvar o esforço dos irmãos do louvor por cantar em inglês. Glória a Deus pela vida de vocês. E isso é verdade, nós precisamos saber, o corpo de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo, vocês são parte do corpo de Cristo no Reino Unido, amém? Amém. Glória a Deus, continue por esse caminho. Então a igreja, ela não pode ser uma igreja étnica, ela tem que ser multiétnica, porque o corpo de Cristo é feito, a menos que você vá plantar uma igreja numa localidade onde só tem uma tribo, aí tudo bem, aí vai ser tudo da mesma etnia. Mas numa cidade ou uma nação com uma mistura tão grande de nacionalidades, a igreja tem que ser representada por pessoas com essa também grande diversidade. Afinal, somos a igreja da localidade. Jesus estabeleceu a igreja local, não nacional. Local, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Somos o corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo no Ocidente, precisamos crer nas promessas do Senhor a respeito dos avivamentos, aquilo que Ele tem falado sobre o que Ele vai fazer nessa terra, o desejo de Deus, tudo que Ele já fez no passado. Precisamos conhecer o que Ele já fez no passado. Deixa eu te deixar, pastor, dar liberdade, dá uma exortaçãozinha aqui. Se você vive na Inglaterra e não conhece a história da Inglaterra, por favor, comece a estudar. Você precisa saber o que veio antes. Você precisa saber o que Deus fez na história desse país. E diga-se de passagem, que linda história de Deus nesse país. Amém? Então, e eu creio que Deus, Ele não é um herói cujos melhores feitos ficaram no passado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Então não dá, a revelação máxima de Jesus, Apocalipse 1, Jesus aparece com toda a sua glória diante de João na ilha de Patmos. Agora é Jesus na plenitude, e Ele se apresenta como aquele que era, que é e que há de vir. Não dá para você conhecer Deus na plenitude se você só conhece Deus agora. Você tem que saber o que era, o que é e o que há de vir. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele prometeu que fará. Aí você conhece Deus. Amém? Amém.
Então eu era um adolescente que gostava de história. Não, para dar uma alegria para os irmãos aqui que têm dificuldade com a história. Eu, como boa parte das crianças no Brasil, não gostava de história na escola. Mas aí eu descobri que o problema da matéria está no professor. Um dia eu conheci um professor que ele nunca abriu um livro dentro de sala de aula para ensinar qualquer coisa. Ele era uma biblioteca ambulante. E ele falava de forma tão apaixonada da história, que eu passei a me apaixonar pela história também, pela matéria, história, né? Na escola. Então, eu era um adolescente que amava história. Porém, hoje, para mim, não é simplesmente gostar de história. História para mim hoje não é só um hobby. História para mim hoje é um objeto de trabalho. Por quê? Porque eu creio que eu preciso conhecer o dedo de Deus na história. Para conhecer Deus, eu preciso saber o que Ele andou fazendo por aqui antes. Então, quando eu chego numa localidade, eu quero descobrir o que Deus já fez ali. Eu sou um cavador de poços de avivamento, mas eu gosto de ir atrás. O caso eu quero descobrir. Já passou, Deus andou pisando por essa terra, pisou, o que Ele fez? Ele fez isso, eu quero ir lá ver. Eu quero ir naquele lugar. Por quê? Porque eu creio que nós, para nós conhecermos, sabermos o que Deus quer das nossas vidas hoje. Quantos aqui sabiam que nós não somos o centro do universo? Que você não é o centro de nada. Talvez só da sua fome. Né? O mundo é cristocêntrico. Deus criou todas as coisas para convergir em Cristo. A igreja é sobre Cristo. Eu e você é sobre Cristo. A Bíblia é sobre Cristo. Esses dias eu estava ensinando sobre isso na igreja que eu pastorei. E uma irmã falou, mas eu falei para ela que o livro de Gênesis era sobre Cristo. Ela ficou chocada. Cristo, mas peraí, Jesus, o livro de Gênesis? Que história é essa? Pastor, doidado. E ela chegou no final e falou assim, mas pastor, eu achava que o livro de Gênesis era sobre a criação. Eu falei, você estava meio certo. O livro de Gênesis é o livro da origem. E quem é a origem de tudo? Cristo. É sobre Cristo. Mas não menciona Cristo ali. O livro de Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí João vem e fala assim, não, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então no princípio Deus criou os céus e a terra. É sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. E se é sobre Cristo, a nossa vida, o nosso timeline, né? Ela é bem menos importante do que a gente acha que é. Dentro do grande plano de Deus. Eu não estou muito de acordo com o Evangelho Coach, desculpa. Sim, ela é muito importante para você, afinal ele te deu uma vida para viver e depois disso vem um juízo. É a única que você tem. Mas dentro do grande plano de Deus, o que nós somos? Então, nós precisamos de uma extrema humildade para nos prostrarmos diante daquele que era, que é e que há de vir, daquele que é eterno, para que a nossa vida, esse pinguinho, essa poeira cósmica, faça sentido dentro da história de Deus para o universo. Está comigo? Amém. Então, se a história não é sobre mim, eu preciso saber sobre o que é a história, para que a minha parte faça sentido dentro do todo. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Todo esse texto que nós lemos, toda essa carta, é para falar sobre a excelência de Cristo, de como Cristo é tudo. E o Evangelho deve ser tudo para a igreja, a base de tudo para a igreja. E nós precisamos ajustar a nossa mentalidade, a nossa esperança com a eternidade, e não com esse mundo.
Essas 3 bases que eu quero trazer para os irmãos hoje, ou relembrar os irmãos hoje, são parte desse fundamento que tem sido removido na igreja local, nesse continente. E eu preciso alertar os irmãos para que nós venhamos voltar ao Evangelho. É tudo sobre Cristo. O Evangelho não é aquela matéria básica que você dá só para o novo convertido. Ela é a base de tudo. Ela é a base da vida cristã. O Evangelho é o poder de Deus. Quando eu tinha ali, acho que 2001, tempinho atrás, uns 21 anos atrás, eu estava numa escola profética e eu tive e lá eles nos ensinavam a orar e buscar ao Senhor entendimento sobre o que Deus queria fazer em alguma nação. E a gente era levado a estudar sobre essa nação. E eu comecei ali a estudar sobre nações da Europa. E foi ali que o Espírito Santo me despertou para o que Ele queria fazer. Vendo tudo que Deus fez no passado, todos os caminhos de Deus, e em contrapartida, tudo que o adversário tentou fazer para poder roubar, para poder tentar entulhar esses poços, eu pude crer que havia um grande propósito de Deus para esse continente, para essas terras. Não é uma coisa do passado. Deus ainda quer fazer hoje, e é por isso que nós estamos aqui hoje. É para ser parte daquilo que Deus quer fazer hoje. Então nós precisamos crer nisso, firmar bem as nossas bases, para que Deus possa mover através da nossa vida, e nós possamos ser a geração que vai dar resposta ao clamor desse mundo. E que vai reverter o caminho de destruição e de apostasia, e que a igreja e a sociedade do Ocidente entrou nos últimos séculos. Para isso nós precisamos voltar a olhar para a palavra, para ver Cristo. Versículo 6: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Parece que Jesus é aquilo. Você aceitou Jesus? Aceitei. E agora eu vou viver minha vida. Agora eu vou aprender o que o crente faz. O crente faz isso, o crente não faz aquilo. Não é assim? Isso o crente faz, isso o crente não faz. Ixi, isso aqui eu gosto muito e o crente não faz, vou ter que deixar de fazer. Ai. Não. Se vocês receberam Cristo, continuem a viver em Cristo. Cristo não é um ponto de partida da nossa fé apenas. Ele é o começo, ele é o meio e o fim. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo sobre conhecer Cristo, mergulhar em Cristo, viver Cristo, se tornar parecido com Cristo. Parece que a gente deixa Cristo na porta de entrada da igreja e depois nós vamos falar outras coisas. E nós chamamos essas coisas de alimento sólido. E Cristo, o leite. Não, Cristo é um leitinho para o bebê. Mas Ele também é um alimento sólido para o adulto. Ele é tudo. E Ele vai ser o nosso alimento na eternidade. Nós ressuscitaremos para viver com Ele para sempre, em uma união eterna e perfeita. E na eternidade será tudo sobre Cristo, pelos séculos dos séculos que não tem fim. Então nós precisamos nos apegar com mais firmeza à pessoa de Cristo agora. Mas Cristo segundo as Escrituras, porque o outro alerta de Paulo é para que nós, uma vez vocês estando enraizados e edificados e confirmados nele, foi fundo o negócio, foi uma conversão radical, foi edificado e foi confirmado, e crescer nele, ter o cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e suas sutilezas, conforme tradições dos homens, rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. O maior adversário da igreja na Europa hoje, né?
futuro espera outras coisas pelo andar da carruagem. Mas hoje o maior adversário da igreja na Europa é o mundanismo. Quantos se lembram daquela passagem de Paulo? Não vos conformeis com esse século. Lembra? Quantos lembram para qual igreja Paulo escreveu isso? Roma. Se você quiser contextualizar um pouco melhor, Paulo escreveu isso para o berço da humanidade ocidental, aonde estava ali o pensamento, o fundamento greco-romano, fundamento da nossa mentalidade ocidental. E a preocupação de Paulo, que era um não ocidental, um oriental, quando ele ouviu falar da igreja em Roma, era que eles acabassem pegando a fé que eles tinham recebido de Cristo, a fé que eles tinham recebido do Oriente, e adequar ela à forma de pensar do Ocidente. Esse era o perigo para Paulo. Paulo tinha sido educado, tinha recebido uma educação clássica. Ele conhecia de filosofia, de literatura, falava grego. E ele sabia o perigo que era para a fé se os cristãos conformassem a sua forma de pensar, conformassem a sua fé com o estilo de vida do Ocidente. Isso é mundanismo. É quando a igreja toma a forma do mundo. E a gente acha que mundanismo é só você aderir à moda, né? O estilo de roupa. Aí a igreja fica bem engraçada, porque ela só resiste por um tempo trocar o vestiário. Depois fica todo mundo vestido igual, mas criticando a roupa do passado. A roupa certa, para mim hoje, é a que era certa quando eu era mais jovem. Não é assim? Hoje a gente se acha moderninho pregando de... Você viu que a gente está combinadinho? Foi tudo combinado. Tudo combinado. Você acha moderninho pregando de camisa social, calça jeans e tênis? Daqui a 50 anos, com a graça de Deus, 50 é muito, hein? 30 anos, vamos lá, né? 30 anos com a graça de Deus, nós vamos estar os velhinhos, né? E chuta eles. De camisa social, calça jeans e tênis, se achando o tradicional. Não é disso, não é uma forma plástica que a Bíblia fala. O mundanismo não é uma questão estética. O mundanismo é filosófico. O mundanismo é cultural. É quando a igreja toma forma de pensar do mundo. E aí a nossa base de comportamento se torna o que é aceito no mundo e não o que Cristo fez, viveu e ensinou. Não o que Cristo é em nós, não a nova vida que Ele nos deu, não o Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não é mais para mim viver é Cristo, viver e mergulhar e crescer nele. Mas a gente usa Cristo como a porta de entrada, aceitei Jesus como meu Salvador, e depois começamos a tomar a forma do mundo, e chamamos isso de vida cristã. E às vezes até pensamos algumas passagens da Bíblia para poder fortalecer isso, porque hoje tudo tem base bíblica. Só que uma coisa é ter menção bíblica, outra coisa é estar fundamentada em Cristo. E a Bíblia é sobre Cristo. Então se você pegar qualquer coisa da Bíblia, mas você não tiver Cristo, você é herege. Você é um ateu prático. Porque a tua fé não está em Cristo. Não é Ele, não é sobre agradar a Ele, não é sobre viver nele, não é sobre se unir a Ele, não é sobre o Evangelho, não é sobre a missão da igreja. Estão comigo? O Espírito Santo veio cada vez mais desafiando meu coração desde o momento que eu mudei para a Europa. Porque eu comecei a ver isso, porque no Brasil a gente estava bem sofisticada na nossa fé. Cheio de um monte de coisa, tipo assim, a gente já tinha pregado só tanto sobre Cristo que a gente estava resolvendo pregar outras coisas agora, porque
Estava ficando cansativo, né? Precisava trazer uma nova revelação. Não era isso? E eu cheguei na Europa e eu falei assim, cara, sabe qual é a grande revelação que esse continente, que esse mundo precisa? De que Jesus está vivo. De que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí eu deixei de ser um mestre rebuscado. Rebuscado é difícil? Não. Um mestre cheio de detalhezinhos. E voltei para o Evangelho. Voltei para o Evangelho. E começamos a sair para a rua e apresentar Jesus às pessoas. Orar pelos enfermos. Falar da salvação. Ensinar pessoas no caminho. Ir para a igreja, reevangelizar os crentes às vezes. Voltar a viver Cristo. Trazer Cristo para a comunhão, para a mesa, sentar com Ele para ceiar. E viver Cristo no dia a dia. E deixa eu dizer uma coisa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha caminhada ministerial. Foi ter tido a oportunidade de ir para a Europa para voltar a Cristo. E aí sabe o que aconteceu? Sabe quem me mentoreou nesse processo? Paulo. Porque Paulo fez exatamente a mesma coisa. Quando Paulo atravessou da Ásia para o Ocidente, o que foi que aconteceu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: quando eu cheguei até vós, não cheguei com palavras persuasivas. E antes que você comece a criticar quem usa de palavras persuasivas, lembre que o próprio Paulo usava isso o tempo todo. A primeira viagem de Paulo na Ásia, a Bíblia fala que ele ia de cidade em cidade, nas sinagogas, persuadindo os judeus de que Jesus era o Cristo. Então não tem nada contra o persuadir pelas Escrituras. Mas ele diz, quando ele virou do Oriente para o Ocidente, e ele chegou na Grécia, e ele viu as filosofias e as vãs sutilezas e a forma desse mundo, ele virou e falou: nós não vamos competir quem tem o melhor argumento aqui. Eu não vou querer provar para vocês nada por meio de argumentos, mas por demonstrações do Espírito de poder. Entende? Como eu gosto de dizer, contra fatos não há argumentos. O problema dos argumentos é que você sempre vai encontrar alguém com um argumento melhor. Fui pastor de jovens por muito tempo, nós trabalhávamos com o contexto universitário, os jovens chegavam às vezes aterrorizados, falando: como é que eu respondo? Meu professor falando: não responda. Você não tem cacife, é difícil essa? Você não tem cacife para poder... Ela pediu para não usar a palavra difícil, eu sou conhecido por isso. Você não tem cacife para poder competir com o teu professor. Ele vai ter um argumento que vai destruir o teu. Não tente. Você não precisa fazer isso. Demonstre o Espírito e o poder de Deus. Se um dia teu professor chegar doente na sala de aula, cure. Vai lá e cura ele. E vamos ver onde é que ficam os argumentos depois disso. Aleluia! E é isso que Deus está fazendo em muitas universidades do mundo. Não sei se você sabe, mas Deus tem feito isso. Muitos avivamentos aconteceram em universidades. Alguns avivamentos deram origem a universidades. E hoje o Espírito Santo tem se movido em muitas universidades da mesma maneira, com demonstrações do Espírito de poder. Porque Jesus é real, gente. Ok? Ele não é um personagem de um livro. Por isso, se nós recebemos Cristo, precisamos encarnar Cristo, continuar com Cristo. Ele é o grande tesouro. Amém. Sabe qual é a estratégia de evangelismo de Jesus? Mostrar que o Pai estava nele. Sabe qual deve ser a estratégia de evangelismo da igreja? Mostrar que Jesus está vivo em nós. Mostrar o Espírito Santo. É irresistível. Contra fatos, não argumentos. E nós tentamos nos aprimorar em estratégias que aprendemos no mundo.
Porque de alguma forma não confiamos mais no poder do Evangelho, confiamos mais no poder das nossas armas. Sabia que era proibido o exército de Israel ter carros e cavalos? Deus deu a lei para que eles não tivessem, para que eles não acumulassem cavalos. Por quê? Porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A força de Israel era que havia um Deus no meio deles. Esse era o terror das nações de Canaã. Eles, com as notícias que chegavam a Canaã, Raabe chegou apavorada quando viu os espias, porque falou assim: ouve-se boatos de que vem um povo aí que tem um Deus no meio deles. Aleluia. Os nossos deuses nunca apareceram, são só imagens feitas de ouro, de pedra. E ouve-se dizer por aí que tem um Deus no meio de um povo. Aleluia. Esse era o terror de Canaã. Deus vivo no meio de Israel. Quando foi que a gente trocou o Deus vivo por estratégias mortas? Por vãs sutilezas e filosofias? Quando foi que a gente começou a se apoiar mais nas nossas técnicas e nunca aprendemos na universidade do que em Cristo? Precisamos voltar a Cristo e ver Cristo, confiar em Cristo, se apoiar no Evangelho, pensar no alto e não nessa terra, pensar com uma mentalidade do céu e não com a mentalidade da terra. E sim, pastor, Manchester verá um avivamento. Um povo, se houver um povo que confia no Senhor nessa cidade. Essa tem sido a minha oração por Portugal. Essa é a minha oração pelo Ocidente. Um povo que confia no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos dele, cara, andam pela terra para procurar alguém, para ele se mostrar forte. Alguém que confie nele. Ó igreja, onde está a nossa confiança? Israel confia no Senhor. Que o povo de Deus confie no Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Eu espero que essa palavra tenha fundamento para você. Inglês, português, brasileiro, africano, latino-americano, de onde quer que seja, você vive aqui por um propósito, para que a Inglaterra veja que ainda há um povo que confia no seu Deus, que Deus vive na Inglaterra, no meio de um povo. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana, por mais um mês que nós vivemos nesta terra, e mais um ciclo que se inicia a partir de hoje em tua presença neste mês de outubro, Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada irmão, cada irmã de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, tanto no espiritual quanto no natural, e em todas as áreas da vida de cada um, Senhor. Pai, também coloca a vida do irmão Tony diante do Senhor. Pai, hoje é aniversário do teu servo, que o Senhor seja abençoando ele, livrando, guardando a todo instante, Senhor. Pai, nós profetizamos e declaramos que este ciclo que também se inicia na vida dele hoje, seja o melhor ciclo da vida dele até hoje, Senhor. Nós declaramos bênçãos sem medida em todas as áreas da vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em paz. Sabe aquela paz que só o Senhor Jesus pode dar? É essa paz que excede todo o entendimento, que a maravilhosa paz do Senhor Jesus é essa paz que eu abençoo
cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.